Olá para você que está de olho, para você que está conectado, para você que está conectada aqui no canal da Zip Pack Brasil. É mais uma edição do Zip Pack Talks, programa que reúne sempre grandes nomes do mercado de embalagem. E a nossa prosa de hoje, o nosso bate-papo, é com o professor Aparecido Borg, professor tanto da ESPM quanto do Instituto Mauá de Tecnologia. O professor Aparecido, além de acadêmico, também é um profissional com experiência em várias áreas, na indústria, no varejo, muita experiência na área de marketing, quanto produto, quanto embalagem. Professor Aparecido Borg, muito obrigado pela participação aqui no Zipac Talks. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo com uma pergunta tão simples quanto complexa. O que é uma boa embalagem hoje para o consumidor? Mais uma vez, obrigado. Ok, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos que nos veem. É uma honra estar aqui, né, falar sobre embalagem, essa paixão que todos nós temos, e que muitas vezes é perseguida, as pessoas não dão o verdadeiro valor para ela porque não enxergam ou a desconhecem. Bom, isso já emenda a minha pergunta, o que é uma boa embalagem? Uma boa embalagem é aquela que, se a gente for olhar vários conceitos, a embalagem ela nasceu para proteger, transportar o produto. Então, a função primordial de uma embalagem, uma boa embalagem, é proteger o seu conteúdo, né? Perfeito. E com a Falando de evolução, design, ela foi pegando outras funções, né? Funções de atratividade, comunicação. muito bom. E falando de design, qual que é o papel de design nessa função primordial aí da embalagem? Bom, como você falou, eu tô nessa jornada faz tempo, né? Então, ao longo desses anos eu descobri ou aprendi, vamos dizer assim, uma coisa importante, né? Existe aí um desentendimento dessa palavra design. O design, inclusive, é uma palavra tão ampla, né? Principalmente quando a gente fala em embalagem, porque embalagem tem dois tipos de design: o design estrutural e o design gráfico, né? Ambos precisam de um profissional especializado e não é o mesmo, né? Então, quando a gente vai para o design estrutural, eu preciso de materiais, preciso de velocidade de máquina, compatibilidade. E design gráfico, atratividade, reprodutibilidade em máquina. Então, o design de embalagem é extremamente importante, tanto do ponto de vista estrutural, né, de manter, de proteger o produto, aquilo que eu tinha dito agora, e o design gráfico, ele é importantíssimo para atratividade, para comunicação, ou conversar com o consumidor. E existe já essa percepção, tanto na indústria quanto no varejo, na sua opinião e até em contato, tanto no mercado quanto na academia, essa preocupação ela é crescente? Sim, a gente percebe, de alguns anos, né, tipo 10 anos para cá, uma preocupação nos brand owners ou the end users ou detentores da marca, né, como queira chamar, de perceber o valor do bom design de embalagem, do bom projeto de embalagem nos 2 âmbitos, tá. Porque, com a digitalização, né, começou a pulverizar o ponto de contato com o consumidor. Então, antigamente, lá nos bons tempos, a gente fazia um produto e botava no Jornal Nacional, no intervalo, no horário nobre, fazia lá a propaganda de 30 segundos e beleza. Agora não, né? Então, de um tempo para cá, as empresas se aperceberam desta oportunidade, dessa ferramenta que a embalagem é para conversar com seus consumidores, né? E aí ela começa a melhorar um pouco, ou prestar um pouco mais de atenção no seu design. Ou seja, a embalagem ela tem uma função, além de proteger, né, sua função primordial que você havia comentado, uma função até do ponto de vista comercial, do marketing no ponto de venda. Certamente. Muitos dos que estão nos ouvindo agora conhecem Lincoln Seragini, o famoso Lincoln Seragini, um dos grandes nomes da embalagem do Brasil. E ele diz que a frase embalagem, vendedor silencioso, é dele, né? E ele já falava isso e dizendo que o quanto a embalagem no ponto de venda tem essa função de atrair, de comunicar, de despertar o interesse. Então, sim, a embalagem tem o design gráfico e estrutural da forma, tudo mais, ele tem um grande papel de atratividade e convencimento de venda. E conta pra gente, professor, compartilha um pouquinho da sua experiência atualmente no varejo. Além de professor, né, você também atua atualmente no varejo, mas trabalhou muitos anos na indústria. Como conciliar essas duas pontas aí da mesma cadeia?
Eu gosto de dizer que eu tive muita sorte, né? Sorte não é a palavra correta, fui abençoado na minha vida profissional, porque eu trabalhei muito tempo na indústria e aí eu fui para o varejo e fazer desenvolvimento de produto, fazer desenvolvimento de marca própria. Então, o desenvolvimento de produtos de marca própria dentro do varejo é uma pequena indústria, ou melhor, é uma grande indústria, mas de poucas pessoas. E aí foi um aprendizado incrível, porque é muito diferente. A indústria e o varejo são muito diferentes. Tem linguagem, culturas organizacionais distintas, eles têm linguagem, hábitos totalmente distintos e enxergam a embalagem de maneira distinta. Tem uma visão distinta da embalagem. Então, eu tive muita sorte de poder fazer, de migrar nesses dois cenários, desses dois ambientes, porque aquilo que eu aprendi na indústria, aquilo que eu conheci da indústria, quando chega no varejo, teve um plus. Tá. Porque quando a gente está na indústria, nós olhamos o consumidor, como o consumidor reage, como ele compra, como ele usa, como ele descarta, qual é o hábito de consumo. A gente olha o consumidor. Quando eu estou no varejo, eu olho o cliente. Mas fala, mas não é a mesma coisa? Não. Né? Eu olho como ele compra, o hábito de compra, os dias que ele compra, quais são o posicionamento. É outra dinâmica que a indústria não enxerga. Não tem como enxergar também, porque ela não vive dentro do varejo. E aí, juntando essas duas visões do mesmo ser humano, do mesmo consumidor, aí você consegue desenvolver soluções distintas de embalagem. Foi muito bom ter passado por isso. Muito enriquecedor, né, a experiência nessas duas cadeias. E você comentou que teve sorte. Na verdade, quanto mais você trabalhou, né, mais sorte você teve, né? Sim. Então É que a sorte verdade não existe, né? Como não você mesmo existe. falou, sorte não existe. Tipo, eu tive uma bênção de um dia ir trabalhar no varejo e aprender, né? Não, e claro, criar as oportunidades aí. Professor, conta um pouquinho para a gente também como que é a experiência acadêmica com os alunos. Como que o assunto embalagens hoje chega à academia? Qual é o interesse dos alunos sobre isso? Olha, Fábio, eu vou ser muito sincero, mas muito sincero mesmo. Eu trabalho com pós-graduação há muitos anos, né, e mais recentemente com graduação. Então, são idades diferentes. Então, são vivências e experiências distintas. Então, uma pessoa na graduação hoje está com 22, né, 23. Uma pessoa na pós-graduação, 27, 28, 30, 35, 40. Né? E já com uma experiência diferente. Um recém-chegando no mercado, o outro já numa média gerência, numa gerência. Então, são visões distintas. Eu vou falar primeiro da graduação, que é uma coisa mais recente para mim. Toda vez que eu comecei a disciplina com projeto de produto, desenvolvimento de embalagem, né, então a gente tenta fazer algo mais ativo, né, mais hands-on. E eles sempre relacionam embalagem com sustentabilidade. Eu quero fazer uma embalagem sustentável, essa nova geração. O que é bom, é bem interessante. Porém, o gap de querer fazer o conhecimento é muito grande. Né? E aí é muito repetir o que está na mídia, repetir o que. E aí fala, não, gente, na verdade, o buraco é um pouco mais abaixo, né? Não é bem assim. Então, tem muita vontade, mas precisa colocar muito conhecimento. Né? Tipo, eu quero fazer uma embalagem de bambu. Beleza, mas por quê? Porque bambu foi a primeira palavra que me veio à cabeça, tá? Porque bambu não você planta, colhe, mas tá, né? Então, mas eles param só nessa, então é difícil. Uhum. Isso para graduação. Os mais experientes, né, que eles já têm na média gerência do pessoal da pós-graduação, esses já entendem, já conhecem melhor, já tem um repertório maior com relação à embalagem, à oportunidade, possibilidades. Mas aí eu sinto que eles têm existe uma, se ele é da área de embalagem, ele tem muita dificuldade de caminhar com as suas ideias dentro da indústria, né? Vamos supor que ele é da indústria, porque são muitos clusters, né? E aí ele não consegue fazer valer a sua voz. Ele conhece aquilo, ele conhece embalagem, os materiais, os impactos ambientais, mas os outros pares que ele tem, marketing, vendas, produção, trade marketing, eles não querem ouvir.
E eles vêm com aquela, não, mas o que está dizendo no TikTok, os influencers, diz isso. E aí eles têm dificuldade de mover essa roda, né? Então, é um grande desafio. Por isso que a gente chama embalagem, porque é um desafio. E tem muitas oportunidades, professor? Você vê que é uma área que tem muita oportunidade de trabalho? Muito, muito, muito. Eu comecei com... Na graduação agora, na verdade, eu faço... eu tenho uma disciplina que é da grade, na engenharia de alimentos, engenharia para alimentos, na verdade. Embalagem, desculpa. Embalagem para alimentos, dentro da engenharia de alimentos. Essa é da grade. E aí nós criamos uma disciplina adicional, onde os estudantes se inscrevem, né? E aí você percebe muita oportunidade. Eles têm vontade, têm interesse, né? Então, percebe que sempre enchem as turmas, porque são, mesmo de graduação, eles têm interesse. Já nos formandos, nos formados, né, já tem um pouco de dificuldade de montar cursos. É engraçado isso. As pessoas não querem estudar. Embalagem é difícil. Você olha, a gente tem um pós-graduação na Mauá, tem as turmas, são sensacionais, mas tem uma dificuldade para montar, eles vão sempre... porque as pessoas que fazem embalagem, que trabalham com embalagem, vão se aperfeiçoar. Mas capturar profissionais de outras áreas para embalagem é um tanto quanto que difícil. Então, na Mauá é difícil. Na própria SPM, a gente tem um curso de embalagem que a gente faz de 8 semanas, e aí é muito difícil capturar estudante. Capturar no sentido de cativar, trazer, tá? Porque as outras áreas falam, não quero estudar embalagem. Porque eles sempre... Quem está fora fala, não, embalagem é produção, é negócio de fábrica. E não é, né? Principalmente na SPM, que é uma escola de propaganda e marketing, a gente leva a embalagem para o design gráfico e design de atração. Na Mauá é mais técnico que engenharia. Então, tem muita oportunidade, mas muita, muita, muita oportunidade. E dentro desse contexto, professor, falando de inovação, né, de pensando no consumidor, como que o zíper para embalagem flexível se encaixaria? Vai ao encontro aí das tendências que o senhor observa? Sim, sim, tem. Eu tô pensando na resposta. Com certeza, sim, porque coincidentemente agora mesmo eu fui pegar a última embalagem que eu toquei antes de sentar nessa cadeira tinha zip, né? Coincidente, muito coincidente. Porque eu fui pegar um biscoito eu estou em casa sozinho, o cachorro falou, vou dar um biscoito para ele não latir então eu já peguei, abri e tinha um zip. Eu falei, olha que coincidência. E não, na verdade não existe coincidência nessa vida, né? Bom, as tendências, tem praticidade, gourmetização, as pessoas... Eu gosto de falar de tendências, né? Vou ter que dar um passo para trás para falar de tendências. Para falar de tendências, tem que falar do consumidor, né? Das gerações. Então, Baby Boomer, X, Y, Z, a Alpha, que vem chegando agora. Então, eu vou me basear nisso. Então, a gente, lá para 2009, 2010, fala, nossa, quando os millennials chegarem no mercado de trabalho, você deve lembrar disso, você também tem um pouco de experiência. E os millennials chegaram no mercado e, ok, sobrevivemos. Hoje nós estamos na geração Z, que já está entrando no mercado, já está entrando no mercado de consumo. E são gerações distintas, 100% digital, né? E aí esta nova geração traz hábitos de consumo totalmente diferentes das gerações anteriores, né? Hábitos muito mais digitais, hábitos de produtos de menos impacto ambiental, de menos impacto na saúde, muito vegetarianismo, muito veganismo. Tipo, é uma geração, não só a Z, tá? Mas é uma geração diferente. E estas mudanças comportamentais forçam as empresas que produzem de bens de alto bens de consumo e o varejo a se adaptarem para atender essas necessidades. Então, e junte a tudo isso a pandemia que acelerou. Tem um relatório que fala foram 10 anos em 10 semanas, da McKinsey. Ele fala que o mundo acelerou o digital, o e-commerce, 10 anos em 10 semanas. Está lá no relatório da McKinsey. Né? E isso, juntado a essas gerações, e juntou esta mudança demográfica que a gente teve que acontecer,
trouxe muita, mas muita mudança. E aí, onde existe mudança, existe oportunidade. Então tem muita oportunidade o varejo tem que se reinventar, o varejo físico tem que se reinventar. O desafio é como atrair as pessoas de volta para a loja. E atrair através de experiência. E a experiência está no servir, está no atendimento, está no portfólio de produto, está no portfólio de produto adequado, que embalagem que atenda as características de saudabilidade, as características de indulgência, características de praticidade. Então, estas mudanças, e sem falar no e-commerce, que aí tem outras oportunidades de como lacrar, como selar, como reutilizar, como porcionar e guardar a porção. Tem muita oportunidade para todos os tipos de embalagem, com certeza, para o Zip. Com certeza. Eu nem falei, perdão, eu nem falei do delivery. Né? O delivery é outro lugar, outra pesquisa que a gente leu, eu falei de supermercado, varejo, e é o food delivery, que são as três áreas de maiores oportunidades agora. Um relatório recente, agora no final de 2021, mostrando essas 3 oportunidades: o food delivery, o varejo amplo e o varejo alimentar, né, como oportunidade. E essas 3, com certeza. Resumindo, né, professor, esse vendedor silencioso vai ter muito trabalho aí em diferentes cadeias, né? Vai ter muita coisa, vai ter muito trabalho, vai ter que convencer muita gente, porque vai ter que convencer. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Zipac Talks, foi um prazer conversar com você. E gostaria de deixar uma mensagem para os profissionais, estudantes da área de embalagem? Com certeza quero. Eu gosto de dizer uma coisa para os estudantes, né? Se é uma coisa muito simples, você tem que se questionar. Não pode, nem tudo na vida é tão simples. Não quer dizer que nada pode ser simples. Mas, quando a gente fala de embalagem, quando a gente fala de desafios de menor impacto ambiental, é muito mais... eu prefiro muito mais uma análise numérica, uma análise mais técnica, do que um achismo. Então, nem tudo aquilo que parece ser o caminho é o caminho. Então, tem muitos processos que ajudam. Análise do ciclo de vida, economia circular, isso tem que ser entendido e estudado. Não simplesmente, vamos substituir X por Y. Não é, esse não é o caminho. Porque se fosse simples assim, já teria acontecido. Então, o meu recado, estude. Né? Antes de responder, vá a fundo, estude muito para responder. É isso. Muito bom, professor. Obrigadão pela participação aqui no Zipac Talks, esse ambiente que fala sobre tendências de embalagem da Zipac Brasil. Siga as redes sociais da Zipac Brasil e fique sempre de olho nas nossas atualizações. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia e em breve a gente volta com mais novidades para você. Até lá. Obrigado. Um abraço.